Boa tarde a todos, obrigada desde já pela vossa presença. Não vou ainda identificar todas as associações e movimentos que estão presentes, caberá ao moderador, mas obrigada por terem respondido a este desafio deste debate organizado pelo coletivo de Lisboa do Partido Ecologista aos Verdes, que começou por ser um debate que traz aqui para reflexão conjunta um debate, um tema que está na ordem do dia, que é a mobilidade. E que para os verdes é um tema muito caro, aliás, tem estado na sua história, em termos na história dos seus 40 anos, na história dos seus 40 anos, com várias propostas de incentivo à utilização dos transportes públicos, quer na Assembleia da República, quando dizíamos que era necessário apostar na ferrovia, quando dizíamos que era necessário alargar o passe social, uma conquista agora do PART, quando se dizia que era necessário deduzir em termos de IRS o valor do passe social, ou o incentivo ao IVA na reparação das bicicletas, estamos a falar de mobilidade, uma série de propostas que foram traduzidas em termos de orçamento do Estado, e também outras propostas como o alargamento dos transportes ao território nacional. Porque quando nós discutimos a mobilidade, que é outra característica aqui, a mobilidade promove outros direitos também e é um promotor. A mobilidade está ligada com a acessibilidade, está ligada também com intermodalidade, está ligada também com igualdade territorial, porque nós estamos aqui a discutir a mobilidade na cidade de Lisboa, na grande Lisboa, e muitas coisas foram alcançadas, mas muitas outras há ainda para percorrer. E esta reflexão coletiva é a oportunidade também de todos estes movimentos e presenças aqui nos ajudarem a definir melhor a nossa estrutura programática daquilo que temos de propostas para a mobilidade. Mas, como dizia, a mobilidade é também um promotor de desenvolvimento, de igualdade territorial. Quando pensamos a mobilidade dos transportes públicos, temos que pensar no plano ferroviário nacional que está em discussão pública agora e que deve fazer a ligação com outros meios de transporte, mas também que esse plano ferroviário chegue a zonas onde não existem transportes. Mas que também seja articulado com as ciclovias, temos aqui a MUBI, que concilie a participação das populações, que não seja feito de costas voltadas e que não coloque em causa o património que existe, como o Jardim da Parada. Portanto, temos aqui uma série de causas, embora tenhamos selecionado só a perspectiva do utilizador, que é a perspectiva de quem utiliza e as dificuldades que encontra, mas vai gerar um debate sobre todas as outras coisas, porque o essencial também, não nos podemos esquecer, é investimento sério, investimento em transportes e investimento em recursos humanos, para que as estações não estejam fechadas, para que haja mais transportes, para que a mobilidade dê resposta às populações. Assim, deve ser pensado o desenvolvimento da mobilidade, dando resposta às populações. E aqui muita gente chegou um bocadinho mais tarde, porque a mobilidade ainda não é plena, não é? Então vou dar a palavra ao moderador, Rui Lobo. Obrigado, Joana. Então, boa tarde a todos, em particular aqui aos meus colegas de mesa, por nos expormos desta forma à presença de todos e às questões que todos podem vir a colocar em termos deste debate que se pretende interativo, um debate que tem como mote a mobilidade na área metropolitana de Lisboa, que caminhos continuar a percorrer, parte do princípio que alguns deles já estão em curso e, portanto, é relevante, de facto, fazer esse contexto. Eu tenho aqui à minha direita Eduardo Zuquete, que é engenheiro civil, o Diogo Martins, ali na ponta direita, que é especialista em acessibilidade e transportes, ali na ponta esquerda o Luís Menezes, que é do movimento Mendes, peço desculpa, não estava assim no cartaz, não, peço desculpa, que é do movimento Planeta de Lisboa, e aqui à minha esquerda o Marco Sargento, que é membro da Comissão de Utentes dos Transportes da Margem Sul. O meu nome é Rui Lobo, eu sou membro dos Verdes já há alguns anos, já não queria caracterizar como muitos, estou nessa condição misto, não posso deixar de também estar numa outra condição mais institucional, não enquanto moderador, mas é a minha função profissional atualmente,
o administrador dos transportes coletivos da Transportes Metropolitanos de Lisboa, que tem, enfim, um papel relevante do ponto de vista da coordenação em matérias de transportes, e, portanto, ouvir todos aqueles que refletem sobre esta matéria é sempre, independentemente do contexto político ou partidário, associativo, o que for, é sempre importante para reunirmos informação, reunir reflexão, reunir opinião, para com ela trabalhar e para, objetivamente, melhorar aquilo que é o contexto dos transportes na área metropolitana de Lisboa e, enfim, contribuirmos para a melhoria das condições de vida das pessoas que aqui residem, moram, visitam, etc. Eu lançava o mote de estrutura para a condução destes trabalhos, já estive aqui a falar muito brevemente com alguns dos colegas de painel, no contexto genérico em que está colocado o assunto, vou ter uma intervenção de cerca de 7 minutos introdutória naquilo que cada um tem, e também como a Joana colocou, na perspectiva do utilizador, o que é que acham, que caminhos é que é preciso continuar a percorrer na área metropolitana de Lisboa. De seguida passamos para algumas opiniões que a plateia queira colaborar, alguma reflexão que a plateia também queira contribuir, é sempre importante para depois o painel aqui na mesa possa também refletir com base nessas opiniões. Se calhar começo aqui pela minha direita, pelo Eduardo. Pode ser. As cidades são, foi aquela que eu pensei antes, as cidades são pessoas e instituições. E, portanto, a gente habitua-se à ideia que as pessoas e as instituições vivem nas cidades, as mesmas pessoas e as mesmas instituições. Quando digo instituições, digo universidades, ministérios, mas também o barbeiro, o café, a vendedora de castanhas, quer dizer, tudo isso para mim são instituições. Eu prefiro chamar assim. E as instituições e as cidades somam-se no nosso espírito. E ainda temos cidades em Portugal onde isso acontece muito, particularmente no Alentejo. As pessoas vivem todas na mesma cidade, têm um emprego na cidade, são as cidades que hoje se chamam as cidades dos 15 minutos, estão sempre louvadas por isso. Bom, acontece que em Lisboa, como sucedeu com outras, as pessoas começaram a sair da cidade. E o sair da cidade, isto demorava imenso tempo a contar, e por vários motivos. Pode ser uma saída voluntária, como saíam os reis e as pessoas com dinheiro saíam voluntariamente da cidade. Porque as cidades no século XIX cheiravam mal dos cavalos, do cheiro, do estrume que ficava nas ruas. Ou pode ser a cidade a projetar fora as pessoas. E hoje acontece, saltando no tempo, acontece que hoje Lisboa precisa, para funcionar, de 1 milhão e tal de pessoas, e dessas em Lisboa só vivem 500. Quer dizer, há uma grande percentagem de pessoas que trabalham em Lisboa, que são cidadãos de Lisboa e que não moram cá. Põe um curioso problema: é cidadão onde mora ou é cidadão onde trabalha? Vota no sítio onde mora, se calhar conhece melhor o sítio onde trabalha. Vamos deixar isso de parte, que é complicado. Mas o que é facto é que muita gente vive fora da cidade com a presunção, com a ambição de vir viver para a cidade perto do emprego. Toda a gente quer isto. Acontece que a cidade, de repente, por várias razões circunstanciais, a cidade não tem espaço para albergar as pessoas que nela trabalham. O problema da AML é esse. Tem muita gente, tem 600 mil pessoas fora da cidade e a cidade só tem 500 mil, a qual se inclui as que trabalham, muitos reformados como eu, muitos que não fazem nada, nem reformados são, mas não fazem nada, e, portanto, a maioria da força de trabalho desta cidade não vive na cidade. É claro, a gente diz assim, a gente contornou o problema e disse, bem, a cidade já não é cidade, é a área metropolitana. Bravo. Simplesmente, a dinâmica interna de uma cidade tem que se transportar para a área metropolitana, ou seja, transportes fáceis. Eu tenho que, se moro longe do emprego, devo ter um transporte quanto mais rápido, quanto mais longe estiver. Porque o dia é igual para todos. Um dos princípios da igualdade é o dia igual para todos. Eu tenho direito a 8 horas de dormir, 8 horas de trabalho, ou 6 horas, ou 7 horas, ou o que for, e o resto para lazer, para vida acessória, para família, etc. O que acontece é que os ganhos de trabalho, os ganhos que temos tido no horário de trabalho, vão todos gastos não em lazer, não em cultura, não em família, em transporte. E, portanto, as pessoas estão a ir cada vez para mais longe, cada vez mais pessoas, e de repente há um fenómeno, um gatilho neste fenómeno,
que foi a circunstância de Portugal ser um destino interessante do ponto de vista de turismo ou do ponto de vista de residência permanente para terceiros, porque é um país com bom clima, com gente simpática, onde se come bem, onde se vive bem e onde é interessante passar a reforma. E, portanto, começámos a ser descobertos pelo estrangeiro e começaram a ter pessoas vir para cá e ter casa cá e querer ficar cá. E, portanto, de repente, porque não se construiu ou porque por outras razões, que não vou agora discutir o problema da habitação, de repente não há lugar para as pessoas para ter lugar na cidade cada vez estão mais longe e cada vez estão mais caro. E a pergunta é como se resolve o problema. E é isso que nos leva a traz aqui. E quando eu tenho pessoas fora da cidade, tenho a cidade num sítio e as pessoas no outro, de uma de duas, ou venho as pessoas para a cidade, ou levo a cidade às pessoas. Quer dizer, eu posso pensar, posso melhorar os acessos das pessoas à cidade, ou posso pensar também que certas funções que a cidade tem poderão ser desempenhadas noutro sítio que não na cidade. Lisboa, para meu entender, Lisboa é capital demais. Quer dizer, tem muitas capitalidades. Eu não sei se o termo existe, mas tenho a certeza que vocês entenderam o termo. Tem funções capitais, é capital do país, é capital da região de Lisboa e Val do Tejo, é capital da área metropolitana de Lisboa, é capital portuária, é capital militar, é capital financeira, é capital cultural, é capital museológica, querem mandar os museus todos de Lisboa. Todas as capitalidades existem em Lisboa. Se calhar outros países distribuem. E há pessoas que vão para o trabalho, se calhar o trabalho pode ir ter com elas. Nós temos, por exemplo, na Margem Sul, uma universidade que tem, entre professores, alunos e funcionários administrativos, tem 10 mil pessoas. Portanto, é importante, é um polo importante. Temos um hospital, temos uma indústria, a Auto Europa, a indústria importante. Tínhamos outras indústrias, a Lisnave. Quer dizer, não vamos fazer o licenciamento. A Margem Sul, no meu entender, a Península de Setúbal tem autonomia para ser uma região. Nós temos que pensar à escala da Europa. À escala da Europa, nós ainda pensamos muito em distritos e províncias. A Europa, à escala da Europa, uma cidade tem 400 mil habitantes. O Algarve tem 400 mil habitantes. O Algarve é uma cidade. Faço-me entender? Então o que é que precisa o Algarve para ser uma cidade? É sair um decreto a dizer que é uma cidade chamada Algarve? Não. Não precisa ter transportes interiores para que eu possa andar na cidade Algarve como ando dentro da cidade de Portimão, por exemplo. Rápidos. Um amigo meu, vivendo em Lagos, tinha o filho, quis pôr o filho na Universidade do Algarve. A universidade não se chama de Faro, chama-se do Algarve. Então, nessa altura, ele disse que o menino que vive em Lagos devia poder ir à Universidade do Algarve todos os dias e voltar a casa. Não pode, não tem transportes para isso. Os horários, não tem transportes que não existam? Não, porque os horários não servem. Então, portanto, o pai teve que pagar não sei quantos milhares de euros para ter um quarto em Faro para o menino poder estar na universidade. Hoje já se calhar não consegue, não há quartos em Faro. Não há quartos para os meninos da universidade, nem há para os professores, nem há para os médicos, que também não vão para Faro, nem há para uma série de profissões. Portanto, o segredo, parte dos problemas pode-se resolver melhorando, construindo na cidade, não vou por aí, não estou aqui para resolver esse problema. Outra parte pode-se dizer, eu vou desmontar certas necessidades de transporte, mudando as instituições para o sítio onde estão as pessoas. Se o Maomé não vai à montanha, como é que diz o provérbio? Vai à montanha ao Maomé. Faço-me entender? E talvez houvesse, e vocês poderão perguntar, e há experiência disso? Há experiência disso. Na Holanda, que hoje se chamam Países Baixos, mas eu ainda às vezes gosto de dizer Holanda, a capital cultural administrativa está num sítio, a capital cultural está no outro, a capital ferroviária está no outro, a capital portuária está no outro. E as universidades estão no outro. E as cidades culturais como Maastricht é outra. Portanto, há uma distribuição das funções da sociedade por toda a gente. Isto é como a festa da empresa. A festa da empresa corre bem, não é se os palhaços já fizeram rir ou não. A festa da empresa corre bem quando todos participamos na festa da empresa. O fundamental é a festa da empresa ter a participação de todos.
E vocês dirão, mas isso não é fácil. Não, não é fácil. E eu preciso de soluções agora. Vocês dizem que preciso de soluções agora. Já. Então o que eu digo, melhorar, e aí sou perentório, vamos melhorar os sistemas existentes. Como é que se sugerir melhorar os sistemas existentes? Fundamentalmente por um motivo. Usar o que existe em alta frequência. Eu vim a conversar com um motorista de táxi. Aprendi. Como é costume, aprendi sempre. O motorista vive no Lourel. Vai para a estação de Sintra. Mas são 3 km. Mas só tem 2 autocarros de manhã, 2 a meio do dia e 2 à noite. Vai de carro. Uma amiga dele, conhecida ou prima, é contabilista num banco em Lisboa. Vem de comboio. Mas tem que sair muito cedo para ir para a estação. Porque não tem lugar para o carro. E de autocarro, porque é que não vai? Porque há 2 autocarros de manhã, 2 ao meio do dia e 2 à noite. Quer dizer, se a gente aumentar as frequências, se a gente puser os sistemas suburbanos a girar a alta frequência, eu tenho a certeza que tenho comboios e autocarros todo dia. E estou a ouvir a crítica que não foi escrita, não foi dita, mas estou a ouvir já a crítica. Isso custa dinheiro. Não, estou de acordo. Mas pode criticar, custa dinheiro. Mas esse dinheiro é mais barato que ter barracas. É mais barato que ter carros na cidade. É mais barato comprar a guerra do carro na cidade. Porque se eu trouxer as pessoas não querem vir de carro, se eu trouxer as pessoas de comboio, de alta frequência de comboio, alta frequência de rodoviária, se tirar os carros da cidade, tem naturalmente espaço para ter as bicicletas. Não precisa de guerras como no Almirante Reis. Portanto, o princípio passa pelos meios pesados. É em todo o mundo assim. Não estou a inventar nada e Portugal não pode ser diferente disto. Meios pesados. E neste momento que não temos dinheiro para construir meios pesados, o problema é este. Não temos dinheiro para os professores, não temos dinheiro para os enfermeiros, não temos dinheiro para as Forças Armadas, não vamos com certeza fazer alta velocidade que custa uma pipa de dinheiro. E não resolve este problema. Porque o problema que nós temos é, fundamentalmente, o maior problema que Portugal tem, e é uma das razões que me leva a estar aqui. O meu problema, a minha experiência de transportes, tenho 50 anos neste setor e lecionei em 3 universidades diferentes de transportes. O meu problema o maior problema é transportes de pessoas na área metropolitana de Lisboa. E se me perguntarem, e o que é que sou neste momento? Neste momento fazia, punha gente a pensar em linhas férreas novas e punha para o sistema existente altas frequências. Custa dinheiro, vamos ver quanto é que custa. Se for preciso, eu pago as frequências. É mais barato do que estar a pagar os efeitos maléficos do carro na cidade. E isso desenvolve toda outra dinâmica, que inclusivamente tem outros aspectos que não vale a pena explicar, porque não é só por esta razão que as pessoas trazem carro. Há também muitos meninos que vão à escola de carro e podiam ir a pé, podiam ir de bicicleta, há outros problemas. Mas, para dar uma tónica, eu diria que neste momento, e vou acabar, porque se calhar já assistiu o prazo, com certeza muito, é outra das minhas especialidades, das minhas. Eu fui professor de algumas disciplinas e de umas certas indisciplinas, e uma delas é esta, pisar sempre os tempos. Eu diria que vamos discutir alta frequência. Em vez de discutir alta velocidade, Portugal é um país pequeno, não precisa de alta velocidade, precisa de alta frequência. Eu vou para Castelo Branco, se eu puder ir para a estação e tomar um comboio, nem que tenha, só esperando meia hora. O Sr. Secretário de Estado, que é uma pessoa que, aliás, eu prezo muito, o engenheiro Frederico Francisco, teve uma comunicação outro dia que eu achei muito curiosa. Fizeram uma reunião em Évora, com isto eu vou acabar, uma reunião em Évora, sobre discutir caminho de ferro. Foram todos de carro. E a certa altura ele terá feito este comentário. Eu era para vir de comboio, porque Évora tem comboio. Évora tem um intercidades, mas os horários não são convenientes. Então não vale a pena ter comboio. Se o sistema de transportes não tem os horários convenientes, é como ter um sistema de água sem torneiras. Não vale a pena. Eu, com certeza que vocês vão fazer perguntas, com certeza que depois a gente conversa mais. Muito obrigado pela vossa atenção. Eu aproveitava para dar nota das entidades que se fizeram representar nesta iniciativa.
a MUBI, Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta, a Confederação Nacional dos Organismos de Deficientes, a Comissão de Utentes da Linha de Sintra, a Coercos, o Movimento de Cidadãos Salvar o Jardim da Parada, o Movimento de Utentes de Serviço Público, a FECTRANS, eu não vi ninguém da FECTRANS, não sei se está alguém, mas está assinalado como esteve presente, a Lismóvel, a Zero e a Direção da Organização Regional de Lisboa do PCP. Muito obrigado. Se calhar passava a palavra aqui ao Luís, porque o Eduardo colocou num plano muito... Não, em matéria de planeamento, quer dizer, a dimensão, o desafio que aqui foi colocado foi numa escala bastante acima, depois descendo a questões muito quase concretas, mas queria que também abordasse a reflexão nesse nível de planeamento e depois descendo, evidentemente, onde entenderes em matéria de mobilidade. Muito bem. Obrigado aos Verdes pelo convite para estarmos aqui. Eu morar em Lisboa há muito que colabora com os Verdes e acompanha o trabalho que vocês desenvolvem. Portanto, é com muito gosto que aqui estou. Hoje estou como ativista e como cidadão, é nessa condição, embora não possa deixar de ser geógrafo ao mesmo tempo, portanto posso trazer aqui um aporte interessante. Deixem, para quem não conhece, morar em Lisboa, e é importante para perceber porque é que estamos aqui hoje. Morar em Lisboa é um movimento que surgiu no início de 2017, no sentido de procurar, digamos, alavancar a voz da cidadania relativamente à política pública de habitação. É hoje um grupo de pressão importante, na verdade é uma plataforma, é um movimento social que inclui mais de 60 associações, abrange ou consegue tocar em mais de 2 centenas, mas no seu core, na sua coordenação, estão aproximadamente 15. Temos a vantagem de termos experts, não sermos só ativistas, mas também termos experts, o que a nosso ver é fundamental, porque só há inovação sociopolítica ou mudança quando há aqui conjugação, e percebemos isso com a habitação. É pena que com os transportes não exista esse cruzamento de arenas, no sentido das lutas e dos grupos de pressão, que é cruzar o científico com a sociedade civil, com o político. Para nós é fundamental esse cruzamento de arenas. Mas dizemos que quando começámos somos um bebê de 5 anos, não é? 6 anos, quando começámos, um jovem, uma criança ainda, quando começámos a desenvolver trabalho ativista, percebemos que a matéria que nos unia era de facto a luta pelo direito à habitação. Mas que a habitação, tal como até está plasmado neste momento na Lei de Bases da Habitação desde 2019, também outra conquista importante onde tivemos um papel decisivo, a habitação não é só um teto, um chão e 4 paredes, não é? A habitação, para além de um direito constitucional, articula-se com outros direitos e mais, é tal como o direito ao transporte e à mobilidade, uma prequela de outros direitos. Daí a sua dimensão também constitucional e se afirmar como um imperativo. Mas a habitação, o direito a habitar, também é o direito ao lugar. E é também o direito ao habitar. Isso está plasmado na Lei de Bases quando se define habitar como todo o meio, não é, envolvente ao indivíduo e à casa, que inclui um conjunto de comércio e de serviços, inclui o acesso a espaços verdes, inclui o acesso a equipamentos e infraestruturas variadas e também o acesso, naturalmente, a uma rede de transportes que permita servir o interesse e a acessibilidade dos habitantes. E, portanto, quando somos chamados à matéria de discutir a habitação, é nesse prisma que eu queria que vocês posicionassem relativamente a nós. Porque para nós os transportes são um setor fundamental, como é também a questão dos espaços verdes, como é também a questão das dinâmicas funcionais, de comércio e serviços, etc., como é também a dinâmica cultural ou a dinâmica do espaço público. Portanto, são dinâmicas de habitar e que concorrem para um direito à habitação mais consequente. Relativamente àquilo que nos traz hoje aqui a matéria dos transportes, naturalmente que, como ativista e como cidadão, o que sinto é que efetivamente houve um desinvestimento estruturante, que não foi ausência de Estado, ou seja, parece-me até um projeto político, eu diria, um projeto político de direita que desinvestiu durante décadas nos transportes públicos e, portanto, foi
pauperizando, foi degradando o setor no sentido de o privatizar, de o mercantilizar, tornar o transporte, o direito ao transporte e à mobilidade e à circulação, que é um direito também constitucionalmente consagrado, como um direito cada vez mais esvaziado enquanto direito humano e cada vez com o cunho maior mercantil, não é? De negócio. E, portanto, é nessa tendência e nessa vertigem que nós entendemos a evolução que tem vindo a ser feita ao nível do direito à circulação. Naturalmente que se tem feito um esforço nos últimos anos, não só com a municipalização da Carris, mas também com o grande projeto que é a Carris Metropolitana. Tem-se feito algum esforço no sentido de garantir que este direito de circulação assiste, não é, aos outros direitos e que permite efetivamente ao cidadão, ao morador, ao visitante uma deslocação plena, não é, no sentido como a Constituição o define, mas não está a fazer. Há aqui um painel de especialistas, eu não vou sobrepor este discurso cidadão e ativista ao discurso dos especialistas, só dizer que o que sentimos, e também o repto aqui do nosso moderador, é no sentido de pensarmos aqui os transportes articulados com outros setores. E eu já vou à questão administrativa e à questão regional, pensando, por exemplo, a relação dos transportes com a habitação, continuando nesta linha. Não há dúvida que a Carris Metropolitana é um projeto de grande monta, fundamental, responde, digamos, a uma luta que também temos há mais de 20 anos no sentido de conseguir a universalização do passo social, não é? Que se está a conseguir. Tendencialmente sabemos que o direito à mobilidade deve ser gratuito, não é? Mas a verdade é que ele é muito criticado no setor do ativismo à habitação, porque a Carris Metropolitana não é pelos problemas dos horários ou das falhas na mão de obra, não é por aí, ou pelos horários que podem ter sido condicionados de uma forma ou de outra. Pelo contrário, o projeto é reconhecidamente muito participado e apesar de nas redes sociais haver muita controvérsia, achamos que é um processo participado, aberto aos utentes. A questão que se coloca é que quando nós maximizamos a capacidade de transporte aqui, indo ao encontro do que o Sr. Professor acabou de dizer, não é? Que é garantir que há um encurtamento das distâncias, da distância de custo, da distância de tempo, e que permitimos, de certa forma, ir ao encontro daquilo que é um imperativo do desenvolvimento urbano metropolitano, que é o alargamento da distância entre casa e trabalho. Na verdade, a Carris Metropolitana, quando surgiu, e a mesma questão do passo social, nós notámos isso nas redes sociais e nos meios onde nos deslocamos, percebemos que houve uma crítica de quem era despejado, e agora eu vou-me pôr no lugar do diabo, que acho que é importante, para percebermos esta dialética, que é, bom, com o passo social, e no sentido de conseguirmos uma maior justiça territorial, e eu diria, complementando a questão da equidade territorial, é uma questão, os transportes são uma questão de justiça social e espacial, no sentido de contribuir para uma maior coesão social e territorial. Ao mesmo tempo estamos aqui a fornecer um excelente argumento para que se permita o despejo. Porque a deslocação dos indivíduos com a gentrificação e com a especulação imobiliária do centro da cidade para a periferia é facilitada, não é? Portanto, se a pessoa tem passo, é meia horinha, vem de Sintra para Lisboa e se desloca, portanto já não é uma questão de renda locativa, não é? Portanto, de certa forma, há aqui um discurso, e quem, por acaso, os que são críticos da Carris Metropolitana, felizmente não são muito inteligentes. Desculpem se estão aqui alguns desses, ainda bem que não são muito inteligentes porque não conseguiram vislumbrar o interesse que este argumento pode ter. Mas nós sabemos o ataque que a Carris Metropolitana sofreu na margem sul. Felizmente, esse ataque parece-nos que não está a ter o mesmo impacto que na margem norte, mas percebemos que é um ataque político e é um ataque que tem o interesse de permitir o reverso e o regresso à privatização que tínhamos e ao desmembramento desarticulado da rede de transportes que tínhamos anteriormente. Portanto, nós temos que ligar sempre a questão do transporte por via do habitat, o direito à habitação. E para nós isso é o mais importante quando pensamos no morar.
Por outro lado, em discussão até com a Cássio Pires da Zero, surgiu aqui uma ideia muito interessante. Ele trouxe aqui um argumento importante, que é o direito à habitação, que tem vindo a ser coartado drasticamente na última década, tem contribuído para um agravamento e um agudizar dos movimentos pendulares. E isso representa uma sobrecarga no sistema de transportes, que deve ser também, digamos, aplicado ou encaixado, não é, no pensamento estratégico que a Região Metropolitana exige. E, portanto, deixo-vos deixo-vos dizer, não que ainda quero ir à questão regional, mas acho que é importante. Esta ligação dialética entre habitação e transportes com a mediação que o Habitat faz. A última questão que queria aqui colocar tem que ver com uma questão que é essencial ao planeamento e à administração do país e do território e ao seu ordenamento, que é a questão da regionalização. Nós temos uma área metropolitana e ontem um aluno meu, precisamente, quando define a área metropolitana, para não saber que ele foi buscar aquilo, estávamos numa avaliação ongoing do trabalho, e o aluno diz associação de municípios e tal, portanto é uma associação, uma aglomeração, sair à definição geográfica, que é um bocadinho mais do que o professor disse, portanto há aqui um conjunto de interdependências que se geram de movimentos de bens, pessoas, etc., mercadorias, não é? Portanto, entre uma cidade-mãe, Lisboa, e depois a sua periferia. Não é? Mas, ainda além disso, o que a área metropolitana nos coloca, e sabemos isso há nos últimos 30 anos, esta parte, é um desafio tremendo do ponto de vista do ordenamento do território. Porque é termos a capacidade de ver, de uma escala de articulação intermunicipal, um conjunto de desafios, dos lixos, da habitação, da mobilidade. Portanto, a escala da região, em termos metropolitanos, obriga-nos a pensar o desafio dos transportes no âmbito de um grande projeto emancipatório, transformativo, que deveria ser a regionalização. E os impactos que isso teria de forma positiva na articulação de rede de transportes entre vários municípios e mesmo, do ponto de vista até, facilitando a articulação intraurbana, ou seja, dentro da cidade de Lisboa. Portanto, pensar a região metropolitana, pensar a rede de transportes metropolitana, exige, efetivamente, um conjunto de esforços, já aqui foi falado pela Joana também na sua intervenção inicial, de redimensionamento infraestrutural, de clara necessidade de investimento e decisivo investimento público, de redensificação da rede, de mudança depois através da educação ambiental, de sensibilização das mentalidades e das subjetividades do consumidor e do utente, que não é só por uma questão utilitarista e prática, como disse o Sr. Professor, mas é também por uma questão mesmo de individualismo, de permitir que a subjetividade e as mentalidades e a ideologia reinante, que é capitalista, como sabemos, reforce uma ideia de que no transporte individual eu vou mais confortável. Ao contrário, eu ando em transportes há 35 anos, e há muito mais até, e é exatamente, deixei o transporte privado durante a pandemia, usei o transporte privado só para uso apenas por pequenas deslocações, as compras, etc., para o lazer, mas noto que o conforto que hoje temos nos transportes, que pode ser ainda reforçado, é fundamental para fazer uma travessia segura, para fazer uma travessia ecológica e muito mais barata. Portanto, há aqui, efetivamente, um domínio da educação ambiental que tem que ser também trabalhado. E depois temos o domínio, para terminar, que era o que eu estava a dizer, o domínio da esfera administrativa e do planeamento. Só se consegue fazer se existir efetivamente articulação intermunicipal. Não é? E isso é estratégico, é fundamental, de facto, para uma rede que funcione. Okay. Ficamos por aqui. Obrigado, Luís. Obrigado, Luís. Eu passava a palavra ao Diogo. O Luís, entre muitas outras coisas, colocou aqui um tópico agregado em matéria de justiça social e justiça espacial. Por natureza de razão, coloco-te esta questão desta justiça espacial
e de justiça, e de justiça social, e queria que te debruçasses nesta matéria na tua intervenção. Ok. Eu espero que me consigam se ouvir bem. Ótimo. Então, eu acho que se calhar começo mesmo por aí, por pegar na questão da habitação, se vai-nos levar na mesma mobilidade. E aqui tem um pouco esta relação também com o professor aqui ao meu lado estava a dizer antes, que é o facto de nós, à medida que vamos dispersando a população pela área suburbana de Lisboa, estamos a criar também um outro problema de acessibilidade, ou seja, torna-se muito mais exigente para pessoas com deficiência terem de viajar todos os dias para Lisboa. Os trabalhos continuam a ser maioritariamente em Lisboa. E Portugal não tem nem de perto nem de longe uma cultura de trabalho remoto. Portanto, todas as pessoas são basicamente obrigadas a ir trabalhar para um sítio físico e presencial, que no caso das pessoas com deficiência cria algumas situações de discriminação no acesso ao trabalho. E tudo isto leva à parte do transporte em si, ou seja, que condições é que nós temos para de facto transportar pessoas em deficiência na rede de transportes. Um dos pontos que eu gostava de começar é que a acessibilidade para o bem e para o mal não é uma questão de esquerda ou direita. Portanto, neste campo toda a gente faz mal, seja de esquerda ou de direita, o que é uma coisa impressionante. Se formos a municípios que são de esquerda, está tudo mal; se formos a municípios que são de direita, está tudo mal. Portanto, há aqui nesse aspecto há uma igualdade, o que é ótimo. Mas depois há esta discriminação para connosco todos que não conseguimos participar ativamente na sociedade como deveríamos. E neste sentido, existe uma série de mitos e preconceitos e várias coisas que são enfiadas no meio, que levam a que tudo isto aconteça na prática. Algumas coisas têm muito a ver com custos, também aqui não há esquerda nem direita. Porque toda a gente diz que é os custos, custa muito, mas não custa. O que custa é fazer mal à primeira, ou seja, há um processo que, infelizmente em Portugal, nós odiamos fazer, que se chama participação pública, que é uma coisa que tem que começar antes das coisas serem feitas, não depois. Ou seja, nós não temos este hábito de consultar pessoas antes de se fazerem projetos, antes de se modificar redes de transportes, antes de se comprar veículos. Portanto, nada destas coisas são planeadas antecipadamente. Este é um dos grandes problemas que leva a tudo o que eu vou dizer a seguir. Quais são aqueles stresses principais que nós temos? Principalmente, nós ainda temos uma rede de transporte que é deficitária a nível de infraestrutura. Sobretudo, as infraestruturas estão muitíssimo mal desenhadas e planeadas. Portanto, se formos a ver a rede da região metropolitana, que a própria não tem responsabilidade propriamente das paragens, mas a infraestrutura física de uma paragem de autocarro em Portugal é para lá de miserável. Portanto, não tem condições nenhumas nem para passageiros normativos, portanto, pessoas sem deficiência, nem para pessoas com deficiência. E, portanto, todo este trabalho não foi feito, nem é feito atualmente, ainda mesmo hoje em dia ainda custa convencer uma Câmara Municipal que uma paragem de autocarro não é só espetar um poste. Uma paragem de autocarro tem uma série de características que têm de estar presentes, pode ser configurada de acordo com as necessidades daquele sítio em específico, mas tem de ter essas características presentes. Isso não é feito. E, sobretudo, não é feito porque ninguém consulta as pessoas antes de se fazer uma paragem de autocarro. E eu não estou a dizer que tem que se fazer literalmente para todas as paragens. Tem que se fazer um processo para perceber sequer o que é uma paragem de autocarro, porque a maior parte dos municípios em Portugal não percebe sequer o que é uma paragem de autocarro. Nós estamos nessa fase muito anterior, ou sequer
compreender o que é a própria infraestrutura. Não é meramente dizer que vamos colocar algo que os outros fazem. Embora copiar não é bem esse o objetivo, é copiar, mas copiar bem. E, portanto, a partir daqui podemos começar a falar de veículos. Nós temos também uma série de legislação que obriga, quer autocarros como outros veículos de transporte público a serem acessíveis. Depois há várias normas europeias que definem o que é isso acessível. E nós temos esta tendência de dizer isto cumpre a norma. Noutros sítios vamos percebendo que as normas não são o standard perfeito, ou seja, a norma são os mínimos olímpicos. É basicamente dizer que isto é o mínimo que se deve fazer e é o mínimo que tem que estar presente. Tudo para cima disto é o ideal. E nós temos esta dificuldade em compreender que nós não podemos ficar pelos mínimos. Ou seja, nós temos de garantir que, de facto, o sistema de transportes cumpra esses mínimos, mas faz melhor do que esses mínimos. Isto implica, por exemplo, que quando a Carris, não a metropolitana, mas aqui a de Lisboa, quando comprou autocarros novos e que esses autocarros têm entrada para pessoas em cadeira de rodas à frente, mais uma vez não fomos consultados e mais uma vez falharam porque algumas pessoas não conseguem aceder nas melhores condições ao lugar destinado a pessoas em cadeira de rodas. Isto poderia ter sido evitado se tivéssemos sido consultados, se tivessem sido feitos testes com maquetes e outras coisas que se sabe que são resultados, que têm resultados práticos, que são métodos que estão provados e cientificamente validados e que nós continuamos a ignorar porque achamos que a ciência é uma coisa lá muito esquisita e que não vale a pena fazer isso. E, portanto, todo este processo leva a esta dificuldade. Vou tentar não me alargar, já estou passados os 7 minutos. E, portanto, todo este processo leva a que toda uma série de condições, desde o planeamento da viagem até a pessoa poder chegar ao destino, haja várias falhas pelo percurso. O que é aquilo que afasta as pessoas com consciência dos transportes públicos e que faz com que tenhamos custos agravados porque precisamos de utilizar transporte privado. Okay? Isso, eu dou-vos um exemplo e acabo já aqui, que é, eu hoje tive que ir de carro apenas e só porque à hora que isto acaba, eu não sei se consigo chegar ao Recio e ter ali alguém a quem eu possa pedir assistência para entrar no comboio, porque a assistência tem que ser marcada com 6 horas de antecedência. Enfim, todos têm focado em ponto. Eu não quero fazer como aquele programa de televisão em que o moderador é participativo, portanto não vou entrar nesse registro, não é esse o meu papel, hoje aqui a ouvir e calar, como disse o outro, não vou justificar nada. Acho que, contudo, há um desafio. Está a ver, nós temos o país que temos. Às vezes nós achamos que temos outro país e, legitimamente, cada vez temos mais mundo, a internet, estas coisas todas vão-nos trazendo mais mundo e achamos todos que estamos, há alguns noutro sítio, e temos de encarar o país que temos com a realidade que temos, com as condições económicas, financeiras. Isto não significa que se manda a toalha ao chão. Há uma realidade objetiva que é o quadro de responsabilidades e, porventura, bem, com os desafios que foram colocados, com o conjunto de matérias e outros que ainda não foram colocados e que calhar vão ser colocados, de acordo com a observação ou com o ângulo em que o Luís aqui colocou, mas que é, hoje há já objetivamente um conjunto de entidades que têm responsabilidade em matéria de mobilidade e transportes que não tinham. E esse é um salto importante, ou seja, o Diogo pôs aqui um assunto que eu conheço de gingeira, por uma expressão mais banal, mas há muitos anos, mas que é totalmente verdade, que é as paragens de autocarro. Mas há alguém que ligava paragens de autocarros há 10 anos atrás? Ninguém. E hoje em dia isso está na agenda. Claro que é uma agenda difícil, porque é uma agenda na área metropolitana de Lisboa, está ali o Sérgio, também alguns do Nuno. O número com que trabalhamos de paragens de autocarro são 12.648 hoje. 12.648. Se cada uma custar o dinheiro que for, é uma pipa de massa, como costuma dizer, e, portanto, é de facto um assunto que tem que estar na agenda, tem que se começar a trabalhar com a participação pública, com
ouvindo e trabalhando com aqueles que dela precisam, seja nas condições do Diogo, seja noutras condições, não é? Porque também há assuntos, por exemplo, de género, que são importantes nas paragens, questões de segurança, etc. É preciso estar na agenda, pôr na agenda e trabalhar para isso, mas por agenda e por aquilo que foi aqui colocado e sobretudo a questão de participação, se temos aqui alguém dos utentes da Margem Sul, nada como passar a palavra ao Marco para falar de participação, intervenção pública e porventura até no quadro colocado aqui pelo Eduardo, de que a Margem Sul, se calhar tem condições para ser uma região, mas dirás o lugar que é. Ora, boa tarde a todos. Antes de mais agradecer o convite dos Verdes à Comissão de Utentes de Transportes da Margem Sul e cumprimentar as comissões de utentes aqui presentes. Já vi aqui alguns amigos de outras comissões de utentes. E vou ler, peço desculpa, mas eu sinto muito mais confortável ler, porque se começo a falar aqui de improviso, então nem 8, nem 16, nem 32 minutos, e peço desculpa, mas vou mesmo ter que ler. Ora, para além do agradecimento, óbvio, só explicar um pouco o que é a Comissão de Utentes de Transportes da Margem Sul, que é basicamente uma organização informal que em 2001, quando entrei, trabalhava a questão da mobilidade em Almada, Seixal e Sesimbra, mas que hoje está mais centrada, efetivamente, no Concelho de Almada e nos movimentos deste para os concelhos limítrofes, juntando utentes de transportes que não trabalham na área de transportes. Nós, neste momento, temos qualquer experiência na área de transportes, nem no campo académico, nem outra ligação, nem ninguém dos sindicatos de transportes, são mesmo utentes que se juntam para, confrontados com aqueles problemas, tentarem perceber como é que podem mudar a realidade onde vivemos, a sociedade onde vivemos. Ora, por isso, a nossa experiência e o que eu vou aqui tentar um pouco partilhar convosco decorre disto, das nossas conversas, daquilo que vamos lendo e aprendendo entre nós, e peço desculpa por alguma imprecisão ou algum equívoco na linguagem, será sempre mais técnica conforme os outros oradores, com a experiência que têm, partilharam connosco. Ora, tendo algum pensamento sobre o caminho que deve ser percorrido no que diz respeito à mobilidade na área metropolitana de Lisboa, gostaria de colocar em primeiro lugar uma questão aparentemente lateral. Isto é, seja qual for o modelo futuro pelo qual optemos para a mobilidade na AML, como chegamos aos utentes? Como falamos com os utentes? E isto porque as medidas tomadas nestas matérias serão de muito difícil implementação ou mesmo de clara ineficácia se o sistema de transportes públicos não cativar os utentes. Na nossa opinião, um dos erros do passado decorre mesmo não se ter colocado os utentes no centro do sistema, mas terem-se priorizado outros fatores, questões orçamentais, urbanísticas, mil e outras. Mas quem são estes utentes? Isto é, a questão socrática, não é? O conhece a ti mesmo. Parece-nos que existem, de grosso modo, 3 tipos de utentes. Primeiro tipo, os utentes que não têm outra solução, e estamos a falar das pessoas de mais baixos recursos económicos, para as quais qualquer interrupção de serviço significa uma grave perturbação da sua vida. São aqueles que precisam mesmo do transporte, não há outra hipótese. O segundo tipo de utentes, os utentes que usam ou podem vir a utilizar o sistema de transportes públicos. Nesta sala, penso que todos nós nos incluímos no segundo tipo. E o terceiro tipo, as pessoas que não vão aderir ao sistema de transportes públicos porque têm dificuldades de mobilidade, porque a esmagadora maioria das suas locações são passíveis de serem feitas a pé ou de bicicleta, ou porque nenhum sistema, por mais bem desenhado que seja, irá responder às suas necessidades. Imaginemos um dia em que tenho que levar as minhas filhas ao infantário e trabalhar. E dá-me jeito passar no supermercado. Mesmo agora é o supermercado e a lavandaria. E tenho que as apanhar antes de voltar para casa. Não há sistema de transportes que responda a isto, não é? Não há. Depois do debate esclarecemos isso. Nem é para ser. Não há. Estes não serão respondidos neste sistema. A questão que eu gostaria de abordar então ainda bem que motiva o debate, que acho que é isso mesmo que nós temos. Não estou a incluir aqui o transporte a pedido, né, porque não o considero transporte a pedido neste quadro de transporte público, e penso que isso ficará mais claro lá mais para a frente, mas ainda bem que estamos já no debate, o que é ótimo. Já tenho meio caminho andado. Ora, a questão que gostaria de abordar então, como cativamos os utentes do segundo tipo.
para se manterem ou aderirem ao sistema de transportes públicos. Porque consideramos que é importante fomentar esta adesão. Até a área metropolitana em que vivemos se alterar radicalmente e, quem sabe, os núcleos urbanos começarem a corresponder ao conceito da cidade dos 15 minutos, que já aqui foi abordada, não é, com este nome é novo, mas não é assim tão novo, em que as deslocações poderão ser feitas maioritariamente em modos suaves, a pé ou de bicicleta. Até lá, temos importantíssimos movimentos pendulares que congestionam os acessos de Lisboa, degradam a qualidade do ar, produzem ruído infindável e tiram-nos anos de vida, bem como uma circulação dentro das nossas cidades, muitas vezes penosa e desesperante. Até lá, como dizia, a resposta é um sistema de transportes públicos apelativo e eficiente. Sim, porque não falamos só de Lisboa. Peço desculpa, mas a ideia de Lisboa, cidade-mãe e da periferia, nós da Margem Sul não aceitamos isso. São todas elas cidades, todas elas têm movimentos. Claro que Lisboa, no movimento pendular, é muito mais atrativa. Há aquela questão do emprego estar maioritariamente concentrado em Lisboa. Mas já estou eu também na fase do debate. Atenção. Note-se que os veículos individuais, mesmo que os veículos individuais não lançassem 1 grama de CO2 para a atmosfera, continuaríamos a ter as nossas vias congestionadas, as nossas ruas transformadas em parques de estacionamento ao ar livre. As nossas cidades continuariam centradas no carro e não no cidadão ou na cidadã. Se a opção é fazer crescer o sistema de transportes públicos, como cativamos os tais utentes de segundo tipo, os que usam ou podem vir a utilizar o sistema? Como é que chegamos aos utentes? Como é que os utentes são chamados para o sistema? Agora vou começar a parte mais óbvia da intervenção, peço desculpa, mas tenho que ir aqui. Com um sistema de qualidade, isto é, que responda às seguintes características. Segurança. Seja seguro em termos de segurança rodoviária, na relação com os outros utilizadores da via ou do espaço público, mas que também seja um ambiente seguro, isto é, onde não exista ou nem esteja associado a episódios de violência ou de assédio. Higiene, como se viu no período epidémico, mas como todos percebemos, que seja um espaço limpo. Conforto, como estar convenientemente dimensionado, climatizado, que não viaje todo o santo dia sobrelotado. 4 pontos, clareza na informação. Este aqui para o moderador. Dizer aqui que uma das grandes críticas que continuamos a fazer à Carris Metropolitana é acerca da informação disponibilizada. O utente até pode ser experiente no sistema, mas basta-lhe ter que fazer um percurso novo e aceder à informação da Carris Metropolitana, torna-se um pesadelo. Ainda mais se tratar de um utente novo no sistema ou com dificuldades de acesso à informação digital. O sistema tem que ser claro. Desculpa, mas tem que ser claro. Não há outra forma das pessoas entrarem no sistema e manterem-se no sistema. Tem que perceber que eu daqui para ali vou assim. Se eu tiver que andar ali às voltas à procura, desculpa, pego no carro e vou-me embora. Ora, preço que seja acessível às várias camadas de população ou gratuito, como as comissões de utentes, grosso modo, defendem, devia ser gratuito. O transporte público devia ser gratuito. A acessibilidade. Não ter barreiras físicas, ou grandes barreiras físicas, como degraus, rampas, etc. E teremos a oportunidade de falar também deste ponto no debate. Abrangente, em termos de área geográfica que serve, dando respostas a diferentes necessidades. E, primeira intervenção, frisou isso. Frequente, com frequência. Pois pode ter as outras características todas anteriores, mas se o autocarro só passar uma de manhã e outra à noite, não tem qualidade, não é atrativo. Um de manhã e outra à noite não serve. Não. Tem que ser frequente, tem que ter frequência. E, por fim, fiável. Isto é, que cumpre horários. Que acaba por ser a pedra top do sistema, pois nada faz mais facilmente abandonar o sistema que a fraca fiabilidade do mesmo. Eu, ao terceiro dia, em que àquela hora não está lá o autocarro, esquece. Não. Eu pego outra vez no carro e o meu ordenado vai todo para o gasóleo, porque não dá. Terceiro dia, com o horário das 9h10 não está lá o autocarro, não vale a pena. Ora, estes 9 itens que aqui encaixamos na qualidade do serviço, pode-se dizer que é o programa de ação das Comissões de Utentes de Transportes. É este o programa de ação. Defendendo o serviço público como ferramenta indispensável para a inclusão social, para o debelar das assimetrias sociais e para a descarbonização da sociedade.
No nosso entendimento, os utentes devem ser chamados a aderir ao sistema. Só assim se garante o respeito pelos seus direitos. Outras opções, já antigas, como a colocação de portagens ou o elevar do preço do estacionamento, só excluem aqueles que não podem pagar e não incentiva o uso da cidade na sua plenitude. Há, claro, muitas outras questões que valorizamos em termos de desenho urbano, como as interfaces, os parques dissuasores, a circulação dos transportes em canal próprio, muitas outras. No imediato, e para concluir, valorizamos muito a criação do PAIT, o Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos, que possibilitou a criação do passe intermodal para todos os operadores da área metropolitana a um custo reduzido. E, não deixando de apontar o dedo à Carris Metropolitana e aos municípios, pela forma como esta empresa começou a operar na margem sul, valorizamos o projeto de se ter uma única entidade a gerir o sistema de transportes rodoviários. Isto é muito importante. Isto foi um passo muito importante. Uma única entidade a gerir o sistema de transportes rodoviários, potenciando um funcionamento em rede. E defendemos ainda a existência de uma entidade, esta ou outra, que assuma responsabilidades de gestão, com a respectiva dotação orçamental, sobre todos os transportes urbanos e suburbanos, rodoviário, fluvial e ferroviário, para ter uma verdadeira integração e funcionamento em rede. E no ferroviário falo claramente do Metropolitano de Lisboa, do Metro Sul do Tejo, das linhas suburbanas da FETAGS e da CP. Obrigado e estou cá para o debate. A situação aqui é frustrante, não posso contrapor as questões colocadas. Ainda assim, sublinhar que a Comissão de Utentes preferia ter 8 operadores com 8 horários diferentes. A informação era mais fácil para o público, com 8 horários, com 8 layouts. Não, eu percebo. É um processo complexo, mas a uniformização de... Hoje, não sei se vocês têm noção, não sei se a Comissão de Utentes tem noção, praticam-se na área metropolitana de Lisboa mais de 20 mil serviços por dia em transporte rodoviário. Estamos a falar é que, pela primeira vez na história, não sei sequer se com a rodoviária nacional isso acontecia, não faço ideia, não tinha reflexão à data sobre isso porque era pequenino, mas é provável que não existisse o mesmo tipo de horário, o mesmo tipo de leitura. A sua uniformização e conseguimos concatenar tudo na mesma base é o único processo que agora permite a sua simplificação e a sua melhoria de comunicação. Portanto, é um processo normal pelo qual temos de passar, todos, coletivamente todos. Ainda hoje, sobre esta, desculpem, eu estou a fazer o papel de moderador ativo, mas é partilhar convosco. No outro dia fizemos uma reunião giríssima com 20 e tal jovens, acho que não havia nenhum da Comissão de Utentes, mas se calhar algum pode passar a participar na Comissão de Utentes. Fizemos uma reunião aqui há 2 dias. Isto a propósito do como chegar aos utentes. Só dizer que temos fichas de adesão. E alguns deles estão aqui. E ainda agora vim de uma reunião muito engraçada, e era a propósito disso que queria partilhar convosco esta experiência, com 2 pessoas que, na prática, encabeçam ali um grupo de utentes que andarão na casa dos 300, de Mafra e da Ericeira. E é engraçado porque eles queixavam-se em que as pessoas de Mafra e de Ericeira, e eu dou-lhes razão, agora têm muita dificuldade em interpretar os horários. Porquê? Porque eles tinham um verdadeiro regionalismo dos horários. Eles tinham um horário feito pela empresa que é de Mafra, construído exatamente à medida da leitura das pessoas dali. E queriam agora, e é legítima a expectativa, não é? Que numa uniformidade metropolitana isso atendesse ao regionalismo que eles tinham em Mafra e na Ericeira. É giro nós vermos esta dimensão, que é uma dimensão muito complexa de nós conseguirmos gerir numa área metropolitana que vai de Setúbal a Mafra, Vila Franca a Almada, e portanto que é preciso ir de encontro às expectativas de todos, mas simplificando o sistema, porque eu não me esqueço, todos nós dizíamos, como utentes, não é? Quando vamos lá fora, com esta expressão de era tão bom que na área metropolitana isto fosse tudo igual, como é quando nós vamos a Londres ou a outra cidade qualquer, e quando se está a fazer isso, quando olhamos para dentro, criticamos. Atenção, a crítica é sempre legítima, mas é um processo pelo qual temos de passar, e porventura outras cidades, e há casos sobre isso, passaram por esses processos quando fizeram aquilo que se está a fazer agora, que é unificar, ter marcas únicas, ter formas únicas de informar as pessoas, etc. É um processo. Os processos não se fazem, não é branco ou preto, tem tons. Portanto, estamos a atravessar as diferentes tonalidades. E é de grande monta. E é de grande monta. É isso. Não queria monopolizar, aqui o painel interviu sobre planeamento, regionalização, habitação, acessibilidade e infraestrutura, e também ali pelo meio falou de mobilidade, não é? Falamos de mobilidade e transportes. E, portanto, eu tenho uma inscrição que me fizeram aqui chegar,
já vi aqui mais 2 vezes, o que eu vos peço é grande capacidade de síntese, porque a ver se terminávamos às 8, eu queria guardar aqui mais 10 minutos aqui para a mesa, portanto, na prática temos 40 minutos assim puxadinhos de intervenção a partir da plateia. Eu vou passar aqui a palavra ao Miguel Boieiro, porque foi o primeiro a inscrever-se, e depois ali para a Comissão do Utentes da Linha de Sintra. Força. Mas só queria contar 2 episódios que aconteceram comigo para refletirem, para que esta magna mesa possa refletir. Há uns anos, eu moro em Alcochete, que era quando fui para lá há 30 anos, era uma vila aldeia e agora é uma vila-cidade. Mas já morei no Seixal, já morei em Almada. Então, conheço bem a região, a margem sul. E o que acontece não é por razões políticas de direito, não é? Bom, mas eu vou contar este primeiro episódio. Há uns tempos, eu vinha de Alcochete e verificava que os autocarros que vinham de transportes simultâneos, que vinham de Palmela, de Setúbal, da Moita, do Val da Moreira, de Montijo, Alcochete, chegavam portanto, a destinado à Gare do Oriente. Ao passar para a Praça José Queiroz, tinham que atravessar 5 semáforos. Eu disse, com um jeitinho, podiam vir por baixo, há um túnel, por baixo, o corredor bus, e poupava-se aqui muita coisa. Fiz umas contas, só às horas de ponta, estudei estas carreiras, só às horas de ponta, e cheguei à conclusão que haveria uma poupança de 70.000 horas. 70.000 horas na velocidade comercial dos autocarros e também nos passageiros, coitados. E fiz um estudo, entreguei diretamente ao Presidente dos Transportes Simultâneos, o Presidente da Administração, ao administrador. Aí dizia assim, pois, isto não justifica, nem sequer uma paragem lá em cima. Foi resolver o assunto, puseram uma paragem lá em cima. Está resolvido. Agora outro episódio, só para acabar, outro episódio. Alcochete deixou de ter, ficou pior, os transportes simultâneos, os transportes Carris Metropolitano de Lisboa. Eu fiquei muito chateado porque roubaram o amarelo à Carris. A Carris já foi verde, já foi laranja, agora é amarelo. Roubaram Carris. Carris Metropolitano, tem algum carril aqui? Não. Bom, fiquei um bocado chateado com isto porque eu trabalhei na Carris e fiquei assim um bocado sentido. Mas em Alcochete nós não temos... Tinha barco, Alcochete. Alcochete nós não temos transportes para Lisboa ao sábado e ao domingo. Os autocarros, só há uma carreira de hora em hora que vem do Montijo e que chega a Alcochete cheia. Nós temos muita gente em Alcochete para seguir para Lisboa, nomeadamente no Freeport. Chegam a estar 30 pessoas na paragem da Freeport. Um dia destes, eu tinha que vir a Lisboa. Eu estou reformado, mas continuo a trabalhar ativamente, é muita coisa, não é? Tinha que vir a Lisboa e fui para a paragem, a um sábado. Veio o autocarro, nem parou. Veio o outro, não parou. Outra vez. Passado uma hora. Bem, eu depois a seguir consegui entrar porque houve um passageiro que saiu no Freeport. E os outros não puderam entrar. E eu disse assim, era uma motorista. Minha senhora, para a próxima vez, se eu não puder entrar, eu entro à força, e você não pode pôr na rua. Chama a polícia, nós não temos polícia, aqui em Alcochete. A GNR não temos efetivos suficientes, e portanto vai haver aqui uma grande balbúrdia, um grande polícia. Bom, e agora tenho sempre dificuldades em vir para Lisboa, não sei, amanhã estou inscrito para vir aqui assim uma iniciativa da Fundação, mas eu não sei se consigo vir porque o transporte vai-me trazer. Bom, não digo mais nada, isto começou muito mal. A Carris Metropolitana começou na minha zona em junho, muito mal, continua muito mal. Continua pessimamente. Já foram à Gare do Oriente uma hora de ponta? Se calhar nenhum de vocês foi. Se forem à Gare do Oriente uma hora de ponta, é uma confusão. São bichas por todo lado. As bichas são cruzadas, não se sabe para onde é que vão. Bom, os autocarros cotovelam-se ali assim, não há corredores bus para sair dali. Bom, eu acho que os responsáveis não andam de transporte público, não conhecem.
Não conhecem. Eu sou por defensor do transporte público, por formação profissional e por me preocupar com estes problemas, não é? Sociais. Eu acho que não conhecem o transporte público. Bom, peço desculpa, não digo mais, porque não há tempo. Obrigado, Miguel. Usando a prerrogativa de ser moderador não interventivo, é só para todos conhecerem que na área 4, esta que o Miguel que é o ex-presidente de Câmara de Alcochete, portanto, é uma pessoa muito certo? Presidente de Câmara, ex-presidente de Câmara de Alcochete. É preciso, só para a informação, é uma informação que parece muito no contexto em que estamos. Na área 4, nós já transportamos hoje mais passageiros do que o anterior operador. É uma informação que, apesar dos problemas, já transportamos mais gente do que na situação anterior. Eu, daquilo que fui registando, eu sei que houve várias pessoas a pôr os dedos no ar, mas ali ao fundo pôs o Miguel Rápido, da Comissão do Utentes da linha de Sintra. Força. Olá, boa tarde. Agradecer o convite à Comissão do Utentes da linha de Sintra. Eu, na generalidade, gostei de ouvir as intervenções, embora discorde de algumas questões que são colocadas relativamente àquilo que é a mobilidade e àquilo que é o investimento no transporte público. E aqui há claramente responsabilidades políticas com muitos anos, não é de agora. Saudar a Carris Metropolitana, acima de tudo, porque é de facto uma iniciativa de saudar, e neste sentido, porque nos permite ter pelo menos essa esperança de teremos mais mobilidade e melhor mobilidade. É com esta ansiedade que nós em Sintra e naquele território aguardamos, embora a Comissão de Utentes da linha de Sintra não esteja focada na questão da rodovia, está mais focada na questão da ferrovia, que é um percurso que para nós é estruturante e estrutural, porque é com o comboio que nós movimentamos em massa para o centro da cidade. Obviamente, depois vocês falam assim, bom, mas como é que vocês fazem ligação às estações? É de facto com a Carris Metropolitana. Agora, eu posso ler aqui um resumo, isto é literal e é literário, sobre aquilo que era o resumo da rodovia antes da Carris Metropolitana. Então era assim, a rodovia está entregue à Slotur e à Vimeca, que são sempre e foram, na nossa perspectiva, manifestamente insuficientes para servir um território tão vasto e populacional, sendo que durante o dia são insuficientes, à noite inoperantes e aos fins de semana inexistentes. Isto era antes da Carris Metropolitana se situar ou fazer circular no nosso território. Pronto, e nós, obviamente, com esta mobilidade que nós chegamos, obviamente, aos interfaces para depois nos deslocarmos para Lisboa. Mas depois aqui encontramos um problema maior, que é um problema que está ligado a um desinvestimento ainda mais precário, que tem a ver com o desinvestimento na ferrovia e que está, na nossa perspectiva, muito ligado a um fator político que tem a ver com os fatores políticos de investimento. O encerramento da Sorafam, por exemplo, é um dos fatores estruturantes e estrutural para o abandono da ferrovia, e hoje nós estamos a pagar por esse abandono, não é? E isto foi feito com responsabilidade do Durão Barroso nos anos 90, não é? Quase 2000, anos 90, 2000, que encerrou a Sorafam e que isto trouxe um prejuízo não só para a ferrovia, neste caso para a CP, mas também para o metro. O próprio metro funcionava e se servia da Sorafam para abastecer com material circulante. E depois temos aqui as outras questões que têm a ver com aquilo que nós e sim, concordo com o professor quando dizia de facto o que nos falta a nós tem a ver com uma frequência mais evidente para responder às necessidades de movimentação pendular que nós fazemos diariamente, tanto na vinda como no regresso. Agora, quanto às questões da centralidade, já temos mais dúvidas, porque nós, os territórios hoje mudaram-se, as cidades mudaram. Para nós hoje a centralidade de Lisboa já não tem o efeito que tinha anteriormente, porque era aquilo que se decidia, era aquilo ponto cultural. Hoje nós não fazemos estas deslocações, fazemos por motivos de trabalho, até porque durante o fim de semana o comboio e os transportes são muito precários para nós nos deslocarmos para a cidade de Lisboa, de maneira que existem outras centralidades. Já ninguém vai às compras a Lisboa como vinha anteriormente, as pessoas têm centros comerciais em Sintra e noutros territórios, e é aí que fazem as suas vidas. E neste sentido,
a questão ficava e fica resolvida. Quanto a nós, aquilo que nos aflige mais, de alguma forma, tem a ver com o tal desinvestimento que existe e que é precário, com inúmeras promessas num novo investimento. Ainda agora tivemos com o Pedro Nuno Santos, sim, com o ministro Pedro Nuno Santos, a prometer mais uma série de investimentos para a linha de Sintra, e o certo é que nós não temos esta capacidade de ter um investimento que coincida e que responda às necessidades, às nossas necessidades normais, já nem falar às necessidades do caso do Diogo. Nós não temos ferrovia, já nem falamos em duplicação de ferrovia, falamos em questões de ter mais comboios. Já nem falo, por exemplo, fazer uma nova linha de comboio para a linha de Sintra. As pessoas podem dizer assim: este tipo está maluco. Não, na linha de Sintra é o concelho mais populacional que existe no país. 400 mil pessoas, mais de 400 mil pessoas, quase 500 mil pessoas vivem naquele concelho. Não é? As pessoas podem dizer: este tipo é maluco. Não, é que nós não temos comboios. Não temos comboios e vimos nos gregos para chegar a Lisboa. Obviamente. E nós não queremos. Nós gostaríamos que o transporte público fosse de facto uma solução política para os problemas que nós vivemos atualmente, até do ponto de vista ambiental, não é? O IC19 não podia estar, nem devia estar carregado. Hoje, em pleno século XXI, com problemas ambientais que nós temos, o IC19 não devia ter aquela frequência de trânsito. Avisa, tem que haver soluções. Pronto, e é com esta mensagem que vos deixo, que de facto temos que mudar os modos e de uso dos transportes, e isto só há uma resposta que tem a ver com o reforço do transporte público e o transporte em massa, transporte público em massa. E disse. Obrigado. Muito obrigado, Miguel.